Nesse vídeo eu quero te fazer uma pergunta. Quer ser meu amigo? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo desse quadro que ainda não tem nome. Olha só que beleza. Então é o seguinte, esse é o quadro em que nós recebemos uma mensagem do Senhor e a gente compartilha aqui para abençoar a nossa vida. Então a gente vai falar sobre mais uma história importante da Bíblia e sobre esse tema, que é amizade. Mas se você tem uma ideia de nome para esse quadro, já aproveita e comenta aqui embaixo. Que, cara, eu acho que esse é o último vídeo sem nome. Depois disso já vai ter o nome no nosso quadro. Amém, gente? Já se inscreve no canal, compartilha com um amigo, curte o vídeo. E nesse vídeo eu quero falar sobre amizade. Deixa eu perguntar pra você, você tem um bom amigo? Tem alguém que é muito seu amigo? Então você vai pausar o vídeo agora, vai enviar esse vídeo pro seu melhor amigo e depois vai voltar pra cá. Não pode sair, se tu sair e não voltar, o YouTube entende que o vídeo é ruim, entendeu? A gente nem chegou na parte da Bíblia e você já mostrou que o vídeo é ruim. Então manda pro seu amigo e volta aqui pro link, beleza? A pergunta é, quer ser o meu amigo? Parece que eu tô carentão aqui, né? Não, eu sei que todos nós temos bons amigos, eu também tenho os meus, todos nós temos histórias para contar com amigos, de quando a gente era menor, histórias engraçadas. Cara, eu tenho tantas histórias para contar com os meus amigos. E quem nunca passou por aquela situação onde você é pequeno, tá ligado? Daí você tá na casa de teu pai, falou, ó, vai lá na casa do tio tal, tu vai na casa do tio tal e tu chega lá e tem o Joãozinho, que é da tua idade. Meu, e tu fica envergonhado, tu fica encabulado, fica tímido e não quer brincar, não quer, até que uma hora vocês, pum, acham algo em comum. Minecraft, sei lá, Roblox, eu esqueci de jogo de futebol com carro, esqueci que os gringos incomodam que eu tenho que jogar. Meu, Free Fire, eu não sei, é uma série, alguma coisa vocês deu certo, deu liga ali. E daí vocês começam a brincar, a jogar um game junto, sei lá, você tá lá brincando de boneco, e daí do nada, o que acontece? O seu pai chega e diz, filho, tá na hora de ir embora. E você fala, mas já, pai. Todos nós já passamos por isso quando a gente era pequeno, criança, todos nós. Porque afinal de contas, gente, a primeira coisa que eu preciso dizer nesse vídeo é, você foi criado para andar em comunidade, em unidade, isso é, em amizade. Você precisa de amigos. Andar só é muito ruim. Sabe o que acontece? Acaba que tanto a minha geração quanto a de vocês que estão assistindo, a verdade é que a gente é muito tímido, envergonhado e outra coisa, nós temos muito medo de errar, medo de passar vergonha. Vocês sabiam que existem uma fobia, como a fobia da profundidade, a fobia de aranha, a fobia do escuro, tudo isso, tem várias fobias, mas uma delas é a possibilidade de passar um constrangimento, a possibilidade de passar uma vergonha. Sim, isso é um grande medo que nós temos. Aí junta tudo isso, que é uma carga muito grande e pesada, com a tecnologia e a gente começa a viver sozinho, em solidão. Sim, gente, com rede social, lives, videogame, YouTube, série, cara, jogos online, que mais? Cara, IA agora, a gente começa a ir vivendo no mundinho nosso, sozinhos, mas nós não fomos criados para andar sozinhos, gente. Isso é muito importante. Nós não fomos criados para andar sozinhos. Nós precisamos de amigos. Sabe qual é a prova de que a gente não foi criado para andar sozinho? Vocês já perceberam que hoje vários famosos, ou melhor, várias pessoas estão ficando famosas porque elas estão gravando vídeos entre amigos? Vocês perceberam que tem vários, como alguns desses que eu botei aqui, ou por exemplo, às vezes o cara ele é um influencer ou um youtuber e ele vai lá e contrata uma casa ou faz algum retiro, não sei como é que se fala, e ele grava um monte de vídeo com os amigos. Gente, por quê? Porque todos nós temos alegria em ver amizade. Essa é a verdade. A gente gosta de ver, inclusive desejar viver uma amizade. Quer ver um outro exemplo? Séries famosas, como essas que estão aqui. Cara, aquela música
I'll be there for you. Meu Deus do céu, eu canto muito mal, mas é a música da série Friends. Gente, por que fica tão famosa essa série? Porque todos nós queremos o amigo engraçado, a amiga que faz isso, o amigo que faz aquilo, e juntos nós vivemos em amizade, em unidade. Quer ver uma informação bem curiosa? 76,9% das mulheres e 58% dos homens que vivem de uma forma em solidão, isolada, essas mulheres, esses homens relatam sintomas significativos de ansiedade e depressão, que é o que a gente não quer. Ansiedade e depressão é o que a gente não quer, mas a verdade é que a solidão gera facilmente isso. Essa é uma prova de que nós não fomos, gente, criados para andar sozinho. E eu queria mostrar para vocês uma história que está em 1 Samuel 18. É a história de Davi e Jonatas. Lá no versículo 3 diz: E Jonatas fez um acordo de amizade com Davi, e eles se tornaram melhores amigos. Olha só, a primeira coisa muito doideira dessa história é Davi, gente, e Jonatas se tornaram melhores amigos. Só que eles não tinham nada em comum. Davi era um pastor de ovelha, um cara simples, que quando vem lá o Samuel ungir ele como rei, até o pai dele esqueceu dele. Ele tava lá tocando a harpa dele, cuidando das ovelhas. E Jonatas era um príncipe, ele era o filho do rei. Só que daí dá toda aquela história que a gente conhece, Davi mata Golias, daí Davi conhece Jonatas e a família do rei e eles se tornam melhores amigos. E isso é importante falar. Faz sentido? Eles têm algo em comum? Cara, talvez uma coisinha e outra, mas eles não vivem a mesma realidade. E tá tudo bem. Às vezes a gente é muito exigente. O nosso melhor amigo tem que ser isso, 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 isso e isso. E isso não dá certo. Não é assim que funciona. A amizade é sobre ser intencional. É sobre escolher. Eu te escolho o melhor amigo. Eles fizeram um acordo, um pacto de amizade. Nós vamos ser melhores amigos e eles fazem uma aliança ali. O problema é que às vezes a gente acha que para tudo tem que haver conexão. Gente, isso é mentira. Conexão se constrói. Você tem que escolher, construir uma história de amizade com seu amigo. Só que para isso você precisa investir tempo. Você tem que ser intencional. O que é isso? Às vezes a gente tem um melhor amigo, mas nunca faz nada com ele. A gente nunca pensa um programa, alguma coisa, nunca tem um tempo de conversa, nunca tem um tempo de estar junto. Daí, por exemplo, a gente tem vários compromissos e o que é menos prioridade é o compromisso com o nosso amigo. É tudo bem isso, até ele perceber e chegar para falar para você, tá tudo bem, a gente só não é mais melhor amigo, porque a gente não investiu tempo, a gente não foi intencional. E quando a gente consegue investir tempo, mas a gente não está ali de fato, a gente está às vezes só jogando, jogando bola, videogame, vendo série, mas a gente não tem tempo de comunhão, de conversa, de conhecer, de andar junto. Aqui tem um ponto muito importante, porque se a gente fala que a gente escolhe a pessoa com que a gente tem que andar, vai uma dica aqui do Duda: escolha andar com quem te aproxima de Jesus. Escolha andar com quem vai te levar para perto de Jesus. O problema é que às vezes também a gente, ok, Duda, eu tenho que escolher e eu vou construir essa amizade. Mas cuidado, tudo bem você escolher um amigo que não é crente, gente. Não tô dizendo isso. Tá tudo bem, vai ter um amigo da escola e tal. Mas o problema é, cuidado para que o teu amigo te aproxime de Jesus. E se você é o amigo que tem que aproximar ele de Jesus, também seja intencional. Cara, eu vou ser um testemunho, a minha vida vai ser um testemunho, eu vou pregar sobre Jesus com a minha vida e o meu amigo vai aceitar Jesus, mas tem que ser intencional. Cuidado para você não andar com gente que vai te afastar das coisas de Deus. Se a gente tem que ser em primeiro lugar intencional, depois a gente precisa ser vulnerável. Olha lá o que diz em 2 Samuel capítulo 20, versículo 1. Então Davi fugiu de Naiote em Ramá, foi falar com Jonatas e perguntou: o que foi que eu fiz? Qual é o meu crime?
Qual foi o pecado que eu cometi contra o seu pai para que ele queira tirar a minha vida? Versículo 2. Nem pense nisso, disse Jonatas. Você não será morto. Jonatas disse a Davi: eu farei o que for necessário. Olha que legal isso aqui. Eu pulei um pouquinho a história porque eu fui da parte em que Davi matou Golias e eles se conhecem e depois logo já fazem um pacto de amizade. Só que passa alguns anos, o pai de Jonatas, ele dá uma despiroqueada e começa a ficar com ciúmes de Davi e quer matar Davi, porque ele sabe que Davi vai ser rei e ele vai deixar de ser rei. Só que Jonatas era tão amigo de Davi que Jonatas estava tudo bem para ele deixar de ser o rei, porque ele era o príncipe, e seu melhor amigo virar rei. Para ele tá tudo bem, eles tinham um pacto de amizade, porque eles eram intencionais. Porque não era conexão, ele era intencional. Só que daí acontece que Saul, velho, vai matar Davi. Saul tá louco para matar Davi e Davi chega e fala: Jonatas, meu amigo, meu irmão, o que eu fiz? Eu tô com medo. Cara, eu tô com medo, eu vou morrer, eu estou mal. E Jonatas vai lá e diz: você não vai morrer. Como é bom quando a gente é vulnerável, quando a gente diz assim pro nosso amigo: cara, eu tenho vários pecados, cara, eu faço um monte de coisa errada. É tudo bem, você não precisa fazer isso para todo mundo, mas depois que você tem o tempo de qualidade, tem história, tempo com seu amigo, algum dia você precisa ser vulnerável. Cara, eu cometo esses erros. E o seu amigo vai ser como o Jonatas, que vai dizer: tá tudo bem, eu também tenho os meus, eu também tenho os meus pecados, e a gente vai junto, vai crescer e melhorar junto. Todos nós precisamos de amigos que se alegram com a nossa alegria, mas também choram quando a gente está chorando, choram a nossa dor. Amigos que nos defendem. Deixa eu fazer essa pergunta para você. Por acaso, quem hoje seria o amigo que iria te defender? Qual amigo se alegraria contigo? Qual amigo choraria contigo? Esse com certeza é um bom amigo. Esse é um amigo de aliança, como Davi e Jonatas. Esse é o amigo que não fica com inveja. Esse é o amigo que celebra, mas também chora junto. Além disso, como diz em Provérbios 27:6, diz: as feridas feitas por um amigo sincero são melhores que os beijos de um inimigo. Quem é o amigo que pode te falar a verdade? Duda, você é muito teimoso. Duda, às vezes você fala muito. Duda, quem é o amigo que pode falar a verdade para você? Todos nós também precisamos desse amigo. Jonatas e Davi tinham essa amizade. E a última coisa que a amizade desses dois, Davi e Jonatas, nos ensina, que é algo, cara, acho que é o mais forte, numa amizade verdadeira precisa haver morte. Mas como assim, velho? Calma que eu vou te explicar. 1 Samuel 20, versículo 33. Então Saul atirou sua lança contra Jonatas para matá-lo. E assim Jonatas percebeu que seu pai estava decidido a matar Davi. Jonatas se levantou da sua mesa muito irado naquele segundo dia de festa da lua nova e não comeu, pois estava triste porque seu pai havia humilhado Davi. Olha que da hora que acontece aqui. Eu vou te explicar direitinho o que eu quero falar com isso. Quando Davi estava com muito medo de Saul, ele vai lá e confessa, ele é vulnerável. Cara, eu tô com medo. E Jonatas diz para ele: você não vai morrer. Então Jonatas vai até a festa, a celebração que estava o seu pai. E ele faz o seguinte: eu vou falar, Davi, que tu não vai na festa. E vou ver como meu pai vai reagir. E cara, quando Jonatas fala que Davi não ia aparecer, Saul fica tão irado, porque ele queria matar Davi. Era uma emboscada. Ele fica tão irado que ele pega a lança e toca no próprio filho. Não é bem claro se Jonatas desvia ou se Saul só erra, mas o importante é Jonatas percebe a ira do pai e percebe que ele de fato ia matar seu melhor amigo. E cara, Jonatas arriscou a própria vida para cuidar, proteger e ser um bom amigo. É isso que eu quero falar. Uma boa amizade precisa desse nível. Por quem você morreria e quem morreria por você?
Jonatas arriscou a própria vida, velho. Ele fica tão irado com o pai dele que ele não come, ele não celebra e ele vai ao encontro de Davi. E a gente tem aquela cena tão linda que eles fizeram um combinado que se Jonatas jogasse uma flecha pertinho, tava tudo seguro. Mas se ele jogasse muito longe, significa que Davi tinha que correr, tinha que fugir porque ele podia morrer. Cara, e ele lança longe, Davi entende o recado, eles se despedem como amigos e Davi foge. Muito depois disso, Saul morre, Jonatas morre também na guerra e Davi vira rei, mas Davi nunca esquece do amigo, inclusive honra ele cuidando do filho do amigo dele que se tornou um aleijado. Primeira vez que um aleijado sentou à mesa de um rei foi Davi honrando e sendo um bom amigo mesmo depois da morte de Jonatas. Véi, que amizade, cara, que história. Eu sempre pergunto, Deus, será que eu estou sendo um bom amigo com os meus amigos, como Davi foi, como Jonatas foi? Será que eu sou tão intencional? Será que eu sou vulnerável? E por quem eu morreria? Olha que da hora, cara. Essa história ela mexe muito comigo. Sabe uma coisa importante, gente? O mundo diz para todos nós que se a gente for andar sozinho, se nós vivermos sozinho, a gente vai ir mais longe, a gente alcança os sonhos mais rápido, a gente consegue conquistar mais coisas, ninguém nos machuca. Gente, isso é uma mentira. É uma mentira do inimigo que tem falado para tantas pessoas e as pessoas estão acreditando que dá para ter amigo que o melhor amigo é influencer, que o melhor amigo é o YouTube, é o Instagram. Mentira! Você precisa de um bom amigo e você precisa ser um bom amigo. E para finalizar, João 15:12 diz: o meu mandamento é esse, amem uns aos outros como eu os amei. Ninguém tem amor maior do que aquele que dá a vida pelo seu amigo. Se por um acaso você hoje está em dúvida, será que eu sou um bom amigo? Eu preciso te lembrar que o nosso melhor amigo em comum, que é Jesus Cristo, velho, ele morreu por você. Você se é um menino, você se é uma menina, não importa a sua idade, não importa onde você está agora, Jesus foi o seu bom amigo, Jesus foi o meu bom amigo e ele morreu por nós para que a gente tivesse o melhor exemplo e através disso, total capacidade para ser um bom amigo para o nosso próximo. Para aquele cara que investe tempo com você, que é vulnerável com você. Por favor, gente, procure e se dedique a ser um bom amigo. Nós precisamos disso. Todos nós precisamos disso. Chega de amigo influencer, chega de amigo youtuber. A gente pode ser mais real, mais bíblico e ser como Davi e Jonatas. Jesus é o teu bom amigo, você não está sozinho e compartilha essa mensagem com o máximo de pessoas que você conseguir. Manda para aquele teu bom amigo, manda como uma indiretinha, como quem diz, velho, você é o meu amigo de aliança, eu morreria por você. Encaminha esse vídeo. E por fim, para terminar, Deus abençoe muito, muito você e até o próximo vídeo.